Fala, meu parceiro, seja bem-vindo ao módulo de assuntos sociáveis. Nesse módulo eu vou te explicar como você pode utilizar e quais são os benefícios de você estabelecer esses assuntos sociáveis no seu dia a dia. O principal objetivo dos assuntos sociáveis não é você conseguir ter resultados na sedução. Claro que eles vão te dar resultado na sedução a longo prazo, porque conforme você vai estabelecendo conexões com as pessoas, você vai conhecer mais gente, então pode ser que você consiga ter resultados na sedução. Mas a grande verdade é que as conversas sociáveis servem simplesmente para você socializar, para você ampliar o seu círculo social, para você conhecer pessoas e para você construir intimidade com elas. Nesse vídeo eu vou te explicar basicamente o que é assuntos sociáveis, conversas sociáveis, e eu vou te explicar os conceitos básicos das conversas sociáveis, beleza? Então, o que são conversas sociáveis? Conversas sociáveis são pequenas conversas que você tem no seu dia a dia com pessoas que você encontra em diferentes situações. Imagina que você está na fila do banco. Você pode utilizar esse momento para você iniciar uma interação com a pessoa que está na sua frente ou atrás de você. Imagina que você está na fila da cantina da sua escola ou da sua faculdade. Você também pode estabelecer uma conexão com aquela pessoa ali. Imagina que você foi convidada para um coquetel, para uma festa e você não conhece ninguém. Vai ficar lá sem conversar com ninguém? Não, você precisa conhecer as pessoas. E para isso que servem as conversas sociáveis, para que você estabeleça essa comunicação, mesmo que básica, apenas para você pescar se a pessoa quer conversar com você ou não. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está na fila de uma lotérica. E aí você olha para trás e fala algo do tipo: poxa, tá demorando hoje, né? E aí a garota que está atrás de você pega e fala: não, tá demorando. Você já percebe que ela não quer conversar com você. Agora, se você fala: poxa, tá meio demoradinha essa lotérica hoje, né? E ela falar: pô, realmente, pior que eu tô atrasado, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje. Mas assim, sério? Eu também, tenho que ir pra academia daqui a pouco. Então, pô, espero que não demore muito, né? Mas você mora aqui por perto? Sabe, você pode estabelecer uma comunicação com a garota simplesmente porque você tá ali no ambiente com ela sem fazer nada e vocês vão ter que esperar um tempo juntos ali. Você pode utilizar isso como um elemento para iniciar uma conversa sociável. Pegou a visão? Da mesma forma, você pode utilizar isso para uma situação, vamos supor que você trabalhe com vendas. Você pode usar as conversas sociáveis para quebrar o gelo com o seu cliente antes de você chegar lá oferecendo os seus produtos ou os seus serviços, entendeu? Inclusive, eu fiz um treinamento muitos anos atrás, bem antes de eu ter canal no YouTube, eu fiz um treinamento sobre vendas com um cara que eu não lembro o nome dele, mas ele foi o responsável por trazer as máquinas Xerox para o Brasil. E ele ficou milionário por causa disso. E ele era um excelente vendedor e depois ele virou um treinador de vendedores. E eu fiz um treinamento com eles. E ele me explicou durante o treinamento que a coisa mais importante que você tem que fazer com o seu cliente é fazer o seu cliente falar. Porque quando o seu cliente fala, ele entrega as necessidades dele. Então você fazer as outras pessoas falarem, elas vão te entregar as necessidades dela. E todas essas necessidades são informações que você vai captar, vai guardar para você e você vai usar de maneira pertinente para seu benefício, no caso, né? Mas eu também fiz um treinamento com um cara que trabalhava muito tempo na empresa, era um vendedor que era macaco velho, o cara mandava muito bem e tal. E eu fiz algumas visitas para alguns clientes com esse cara, né? Ele sempre me falava que ele sempre chegava na empresa para conversar com o cliente dele e ele nunca falava do produto. Ele sempre começava a conversa falando sobre a família da pessoa, sobre o carro do cara, sobre alguma coisa que ele tinha visto na empresa, sobre a estrutura da empresa do cara, que era muito bonita. E eu perguntei: por que você entra em outros assuntos? Ele falou assim: porque é muito importante quebrar gelo e criar intimidade com o seu cliente. É muito mais fácil você vender para alguém que te considera um amigo do que você vender para um desconhecido. Por isso que eu simulo uma amizade com os meus clientes para que eles sintam-se mais confortáveis em comprar comigo. Pegou a visão? Então, conversas sociáveis têm esse poder de estabelecer conexão entre as pessoas para que elas contem as coisas delas para vocês e por aí vai. Isso é um gatilho mental que ativa emoções nas pessoas. Você já deve ter ouvido falar que as pessoas gostam de falar sobre si mesmas. As pessoas gostam de contar as suas histórias. Por isso que eu vou te explicar nos próximos vídeos como estabelecer essa conversa sociável inicialmente
e a importância de você demonstrar interesse pela conversa das pessoas, porque aí elas vão querer conversar e quando elas começam a conversar, elas estão dando o tempo delas para vocês. E ao dar o tempo delas para vocês, elas estão investindo em vocês. E quando elas investem em vocês, é porque elas gostam de vocês. Então, imagina que as pessoas investem o tempo delas em quem elas gostam, certo? Você vai fazer o caminho reverso. Você vai fazer ela gostar de você porque ela está investindo tempo em você, não ao contrário. Você conseguiu entender? Vou repetir. Imagina que você vai fazer a pessoa contar as coisas dela para você, ou seja, investir o tempo dela em você para ela começar a gostar de você. E não ao contrário, ela gosta de você já e por isso que ela vai contar as coisas para você, entendeu? É um trabalho de engenharia reversa que você pode fazer facilmente se você souber como estabelecer. Então nos próximos vídeos eu vou te ensinar como estabelecer conversas sociáveis de maneira básica e vou te dar alguns exemplos de alguns lugares que você pode fazer isso. Por exemplo, ponto de ônibus, no elevador do seu prédio, num coquetel, uma festa que você não conhece ninguém, em algum ambiente de corredor do seu trabalho, da sua escola ou da sua faculdade, beleza? Então, fica ligado aí, te vejo no próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre esse primeiro vídeo, deixa aqui na seção dos comentários, fechou? Não esquece de avaliar a aula e eu te vejo no próximo vídeo.